É incrível pensar que uma obra que eu li anos atrás está recebendo todo esse destaque e realmente está sendo bem animada e com tentativas de melhorar aquilo que tanto reclamavam. Essa segunda temporada de Solo Leveling começou da melhor forma possível, um primeiro episódio empolgante e um segundo mais ainda. Pra quem tem curiosidade, acho que o anime vai pegar do capítulo 46 até o 107 do mangá, que se enquadra ali até o final da ilha, puxando um pouco do mistério dos monarcas, pra quem conhece. O que esperar dessa segunda temporada? Pra mim, com certeza vai ser a melhor que esse anime vai ter. Se você gostou de tudo na primeira parte, essa vai ter o dobro disso, e principalmente se você gostou desses dois primeiros episódios, pode ficar tranquilo que virão lutas e personagens muito melhores e chefes muito mais fortes do que esses. Antes de falar mais sobre os episódios, queria já dar um destaque para a trilha sonora usadas aqui. A primeira temporada já teve umas muito boas, e essa segunda não tá diferente, colocando elas em momentos pontuais pra gente não esquecer desses momentos. O que pra mim Solo Leveling atualmente tá fazendo o melhor uso de trilha sonora dos animes. É meio complicado, né? Quando você tem esse cara em mãos, qualquer coisa vira arte. Esse episódio já começa dando aquela geral no mundo pra situar a gente da onde a gente tá e pra onde o protagonista vai, e apresentando o quão diferente tá e quão estiloso esse protagonista é. Creio eu que o Sung Ji-won deve ser o protagonista mais estiloso dos animes. A gente também aqui já tem a nova opening, que pra mim ela não é melhor do que a primeira, mas ela é muito boa. E eu nunca vi uma quantidade estrondosa de spoilers nessa opening, tá? É muita coisa. O Sung é atrasado pra uma reunião na escola da irmã dele, que fala se ele podia dar um jeito em uma das alunas dela também queria virar uma caçadora, mas ela era ranqueira muito fraca, e que era amiga da irmã dele. E o Sung já tinha visto ela antes. Ela participou daquele projeto que ele e o amigo dele fizeram pra pegar várias dungeons e fazer. Isso o Sung resolve levar ela pra uma dungeon em treinamento que tava tendo ali. Ele com seus contatos facilmente consegue. Chegando lá pelo azar ou sorte de Sung, o portal na verdade era vermelho, que é um portal que é diferente dos portais azuis, que leva eles pro mundo isolado onde eles só podem sair de lá quando eles ganharem do boss. E também a classificação do portal é completamente relativa. Eles entraram no portal mais fraco, mas quando ele virou vermelho, ele virou um portal de rank S ou rank A, provavelmente S. O Sung queria levar essa menina pra traumatizar ela pra mostrar como as dungeons realmente são, o que eu acho que ajudou bastante quando ele virou um portal vermelho. Como o Sung que levou essa garota pra lá, ele mesmo disse que vai fazer de tudo pra proteger ela. Um caçador rank A que também tava nesse portal, que era o líder, o Kim Chu, ele resolve separar os grupos entre os mais fortes e os mais fracos para eliminar o peso morto para conseguir chegar no boss e derrotar. E como o Sung teoricamente ainda é um rank E, ele ficou de fora. Mas uma caçadora lá que era um pouco mais inteligente que todo mundo viu que o Sung segurou uma das flechas dos bichos, coisa que o rank A nem sequer viu. Então ela já mudou de lado e percebeu que o Sung era a melhor opção. O Sung completamente overpower já, diferentemente da primeira temporada, onde tudo ele precisava sofrer, agora não mais. O bichinho tá forte. Depois de eliminar todos os monstros que estavam ali ao redor, ele deixou a galera no local seguro e foi aumentar o exército dele. E pra quem tinha dúvida realmente, momentos que envolvem luta entre exércitos, quando o Sung sumou nas sombras, provavelmente vai ser 3D, mas vai ser uma mistura dos dois. Não é aquele 3Dzão forte, mas quando você olha bem você percebe, mas que pra mim de jeito nenhum atrapalha. É um 3D bom, e principalmente porque eles sabem mesclar. Eles colocam o momento da chegada como 3D, mas quando eles se encontram eles voltam pra 2D e faz uma sequência de cenas. Depois de derrotar os ursinhos mais fracos, surge um boss urso, que não é o boss da dungeon. Então ele só pede pro Igris resolver a coisa, e o Igris, no maior estilo possível, destrói o urso completamente, e com uma trilha sonora de fundo que me dá vontade de pular da cadeira. Eu tinha dito sorte ao azar do Sung do portal se tornar vermelho, porque tinha um caçador de rank S que tava chegando no Japão, que queria resolver uns assuntos pendentes aí com o Sung e com um amigo dele. É o irmão daquele cara que na primeira temporada o Sung precisou matar por conta do sistema. Ele tá lá e quer resolver as coisas com o Sung, um cara que odeia muito o próprio país e que com certeza é bem cabeça quente porque acha que um rank S resolve tudo na vida dele. Enquanto isso, esse rank A era muito forte, mas sozinho eu não conseguia derrotar todo mundo, até porque quando essa dungeon virou vermelha, os monstros também ficaram mais fortes. E é assim que esse primeiro episódio acaba, com todo esse contexto do Sung entrando nessa dungeon vermelha e desse grupo do rank A sendo completamente dizimado e o Sung aumentando o exércitozinho dele. Pode ter sido pouca coisa, mas foi uma sequência muito legal, principalmente as de ação, com o Igris avançando completamente naquele urso e do estilo do nosso menino Sung. O segundo episódio vai ser melhor. Ele aqui já começa com uma sequência direta mostrando o cara de rank S lá fora que veio procurar o Sung, irritado porque ele não vai conseguir a vingancinha dele, arruma uma briga completamente desnecessária ali com o cara de rank S, que o cara de rank A que tava seguindo ele conseguiu parar a briga porque ambos se seguraram na hora de dar o soco. Mas nisso, como ele tinha outros assuntos pra resolver aí pelo Japão, ele só deixou o Sung aí e depois vai fazer alguma coisa. Outro rank A que tá completamente maluco e perdido entra na floresta tentando sobreviver e nisso encontra o grupo do Sung que tava lá de boa, com comida,
roupas e completamente protegidas. Ele fica maluco e fala que o grupo dele só morreu porque não tinha essas coisas e que eles esconderem era um crime, e vai pra cima de todo mundo. O Sung aparece e só empurra a cabeça dele pro chão, onde ele fica desacordado por uns longos minutos. Mas na verdade esse cara do Rank A, ele tava sendo perseguido por alguns elfos, que o Sung mesmo já fala que a aura deles era muito forte, que eles não conseguiam se esconder por causa disso. Aqui começa um diálogo interessante pra revelar algumas coisas do futuro da obra. Além de todo mundo estar surpreso que o Sung, graças ao sistema, consegue falar a língua dos monstros, o próprio líder elfo pergunta o porquê ele tava ali se ele não era humano. O Sung fica sem entender nada. Ele fala que eles escutam uma voz que mandam eles matar os humanos, mas eles não ouvem essa voz quando se trata dele. Logo, ele acha que ele não é um humano. E quando o Sung pergunta quem são eles, na hora que o cara ia responder, ele dá um glitch ali. Ele definitivamente tentou sair da Matrix. Aqui o cara dá opções pro Sung pra abandonar os humanos, que eles deixam ele vivo, porque ele tava em desvantagem, e só manda todo mundo sair ali das sombras. Só queria mostrar essa cena aqui que é muito irada, do Sung pegando a flecha e numa velocidade assustadora, destruindo os 3 elfos. Muito irado. O Sung percebeu que esse rei elfo é muito mais forte do que o normal, que talvez ele e o Ygritte juntos ainda não fosse o suficiente. E nisso eles dois vão lutar ali no canto enquanto as sombras dele derrotam o exército. Realmente esse rei elfo era muito acima do nível. O Sung sozinho tava tendo que se esforçar muito pra conseguir derrotar. Até que aquele Rank A que tinha sido empurrado pro chão do Sung levanta com raiva e vai pra cima dele. Numa sacada um tanto obscura e genial, o Sung faz o Ygritte matar esse Rank A e usa um Erga-se nele pra fazer parte do exército das sombras. Ele com um escudo e com um martelo muito grande com certeza vai ser de grande ajuda pro Sung. E nisso vai Sung, Ygritte e esse Rank A pra cima do elfo. Ele realmente conseguiu aguentar os 3, mas infelizmente 3 são melhores do que 1. O Sung, distraindo eles, consegue fazer com que essa nova sombra dele, o Iron, prenda ele e que os magos do exército consigam fazer um estrago nele. O Sung, com a habilidade dele de assassino, fica invisível e dá um golpezinho que deixa ele completamente imóvel, fazendo com que o Iron simplesmente termine o trabalho. Assim o Sung volta pra encontrar todo mundo e tá todo mundo felizinho, porque eles vão poder sair de lá com vida. O portal se abre e do lado de fora, o Rank S, líder da guilda, tava lá esperando eles voltar. Ele tava com a esperança de que o Rank A fosse aquele que ia carregar todo mundo. Mesmo o assistente ali do lado falando que tava de olho no Sung, com suspeitas de um segundo despertar. Saindo do portal tem lá a garota e o outro, e logo atrás o Sung e a amiga da irmã dele. Nisso o cara só quer saber o que aconteceu lá dentro. Não é normal o Rank A simplesmente morrer desse jeito. E ele vai pra interrogar o Sung, mas ele tá meio sem paciência e dá uma resposta fazendo o cara ficar um pouco mais estressado. E nisso, os traços de arrogância do Sung já estão começando a aparecer e diz que ele poderia ser um pouco mais grato porque foi graças a ele que 2 dos membros da guilda dele conseguiram sair com vida. O cara se acalma e pede desculpas falando que realmente estava certo. E nisso o assistente vira falando que ele é um cara legal, provavelmente só tava muito cansado. E a gente descobre por que ele estava tão irritado. Ele tentou extrair a sombra daquele líder dos elfos, mas não conseguiu. Só confirmando que ele era realmente de um nível muito mais alto que todo mundo ali. Deixando a menina na casa dela, ele volta pra dormir, para no dia seguinte se encontrar com o amigo dele para provavelmente explorar mais dungeons. E nisso eles passam para buscar essa menina. E tem uma sequência de diálogos, um tanto quanto sugestiva, que provavelmente muita gente não entendeu, onde o Sung não tá com nenhuma maldade na cabeça, mas o amigo dele tá, porque ele tá pensando nela nas dungeons, e não de um jeito diferente. Provavelmente muita gente assistiu essa parte e ficou confuso, pensando que o Sung tava falando que não tinha um problema dela ser menor de idade em outro sentido. Mas não é isso. Calmem, acalmem-se. Foi só uma piadinha. E nisso acaba esse segundo episódio. Diferente do mangá, eu diria que o anime deu uma rushada muito grande em muitos assuntos. Muitas pessoas por aí estão falando que é uma adaptação que tá tentando melhorar o material original e eu não discordo disso. Eu acho que tentar aprofundar mais alguns personagens vai ser uma ideia muito boa. Mas uma coisa que eu achei bem curiosa é que no grupo do Sung tinha 5 pessoas no mangá. E no anime só tinha 4, incluindo ele, né, claro. Provavelmente cortaram esse cara porque ele não tinha nenhuma relevância e realmente ele não tem. É só um cara que tá ali. E eles cortaram também muitas cenas que fariam sentido pra completar algumas coisas, em vez de só falar no caso. Como por exemplo a cena onde ela fala que o Sung foi fazer exercícios. No anime pareceu que ele só enganou eles e foi atrás dos ursos, mas ele realmente foi fazer exercícios. Só que nisso ele também aproveitou e pra ir pros ursos. Não é nada de relevante, não muda o sentido, mas é uma curiosidade. E no geral, o que o anime mais cortou foram diálogos. Muitos diálogos que deixariam muito mais claro algumas relações que aconteceram. No geral, as lutas não mudaram nada. Os diálogos mais impactantes também não mudaram em nada, absolutamente nada. Só diálogos muito mais opcionais e que só completavam mais a situação.
Como por exemplo lá fora, onde ela fala que escutou o Sung gritando algumas coisas meio estranhas lá pro corpo quando ele derrotou o Ergas, que ele não conseguiu. Mas que no anime isso não foi mostrado. Provavelmente ela falou, mas não foi mostrado, só isso. Outra mudança mais relevante é que eles se preocuparam no mangá em mostrar como o Sung realmente estava planejando matar aquele ranquear. Porque quando ele tava deitado, o Sung realmente empurrou a espada pra ele. Isso que no anime não fica tão claro, a não ser que você preste muita atenção. No mangá isso é muito óbvio. Tanto que no anime tem o diálogo, onde eles falam que isso foi plano dele. O Sung não diz nada, mas é óbvio que foi plano. E como eu disse, no anime provavelmente pra encaixar ali nos 24 minutos, eles cortaram algumas ceninhas aqui e ali. Novamente digo, tá sendo uma adaptação muito boa. No geral, as cenas que cortaram são cenas irrelevantes, e o que acrescentam são mais cenas de batalha, o que faz sentido, por mais do mangá ser uma obra de arte em questão de batalhas. É por isso que a distância entre capítulos são tão grandes, tem muitas batalhas com poucos diálogos, então eles só decidiram aumentar mais as batalhas e diminuir o número de diálogos. Provavelmente alguns desses diálogos podem até vir no próximo episódio, quem sabe. Uma das coisas que o anime tá se preocupando bastante é em apresentar logo de cara personagens que só vão aparecer nesse arco pra frente no mangá, como aquela menina que sempre aparece, o líder da guilda e outros que já teve o rosto revelado aí, que só aparecem realmente nesse arco de agora, mas que no anime já foi mostrado, todo mundo já sabe quem são e até os nomes deles. Novamente, acho que o anime vai fazer um trabalho melhor do que o mangá em desenvolver personagens mais deixados pra lá, o que isso não é um problema, até porque o nome da obra é Solo Leveling, é ele ir sozinho, e essa relação do Sung com outros personagens é sim algo que pode ser mais deixado de lado, a não ser pessoas que o Sung realmente se importa e que sempre conversa com ele, que nem o amigo dele, ou a irmã dele, ou a amiga da irmã dele. Eu garanto que o anime vai se preocupar muito mais em desenvolvê-los. Eu particularmente não me importo tanto, até porque se um personagem não tem nada a entregar, realmente não precisa colocar mais cenas dele. Mas se criarem coisas novas no anime, vai ser bem interessante. Uma outra mudança que aconteceu que eu achei muito legal foi na cena final, onde o Sung tá se reavaliando sobre como ele matou mais uma pessoa. Essa cena deixa o Sung muito menos cruel pelo que ele fez, e não tem no mangá, não fazendo parecer que o Sung simplesmente mudou de personalidade. Ele tá mudando aos poucos, o que deixa essa sensação na gente pensando, antes ele não matava, mas agora ele tá até armando pra conseguir matar. Foram boas mudanças que trazem bons questionamentos pro protagonista. No geral, acho que foram essas as grandes mudanças e tudo que aconteceu no mangá e no anime. Se o próximo episódio for tão empolgante assim, eu apareço aqui também pra falar sobre, talvez em vídeos mais semanais comentando e comparando as duas coisas. Não vou comparar com a novel, até porque a novel tem muito mais texto e eu demoraria bastante tempo pra eu conseguir ler tudo e falar aqui. Mas que em alguns episódios muito mais impactantes eu posso pensar em fazer isso também. Mas enfim, até mais e bom dia.